Eles para a tradução, mas eu acredito que a maioria de vocês fala inglês, então desculpem se meu português não é tão bom assim, mas eu vou falar sobre o futuro das corporações na parte de mobilidade em inglês. E a gente espera que a gente consiga entender o que está acontecendo. Então eu quero começar primeiramente me apresentando. Meu nome é David. Eu venho do México, então acredite ou não, existe uma cidade que tem mais trânsito do que São Paulo, que é a cidade do México. E não somente isso, mas a gente também tem uma terra que tem terremotos constantemente. Então, recentemente, a gente teve um grande terremoto e é incrível ver como uma cidade de 25 milhões de habitantes funciona. Então, eu vou lançar algumas perguntas para vocês. A primeira é para ver se vocês podem me compreender, isso é muito importante. Mas a minha primeira pergunta é: quantos de vocês dirigiu para esse evento? Quantos de vocês vieram de carro? Então, eu gostaria que vocês olhassem em volta. São bastante pessoas. Quantos de vocês vieram a pé, ou de bicicleta, ou de um aparelho de compartilhamento? Ok, então eu estou muito feliz de ver isso, mas ainda tem muitas pessoas que vieram de carro. Então mantenha isso em mente, que eu vou falar um pouco mais sobre o que a gente faz com o Cabify. É uma startup que começou 5 anos atrás e agora nós estamos em 12 países. Então, a gente conseguiu crescer e crescer bem rapidamente. E agora a gente está no mercado brasileiro e a gente está aqui já há 1 ano e a gente está tendo muito sucesso aqui. Então, principalmente, nós começamos a trabalhar com as empresas e é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu vou falar para vocês de tudo que a gente tem feito. Então, estes são os nossos números e a gente tem muitos usuários na parte empresarial. Então, a gente pode dividir isso com vocês. E eu sei porque eu vejo que em todas as palestras que vocês tiveram até agora e todas as conclusões que vocês já dividiram com a gente já falou sobre a Revolução Industrial. E eu quero falar um pouco sobre a revolução de mobilidade. Então, para nós, é a terceira revolução de mobilidade, porque a gente acredita que a primeira foi quando a gente inventou a roda, a segunda foi quando a gente teve a Revolução Industrial com todos os motores e tudo que o nosso palestrante anterior já mencionou, mas agora isso está mudando. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, porque eu quero construir a nossa história, independentemente disso, e eu quero fazer com que vocês saiam do passado, venham para o presente e vão para o futuro também. Então, no passado, quando tudo começou a mudar nas cidades, a gente começou a criar as estradas, as linhas de trem, e a gente começou a ter a consciência de que os trabalhos estavam na cidade, todos começaram a se mudar para a cidade. E antes disso, não tinha uma necessidade de morar nas cidades. Vocês tinham os seus lugares no campo e vocês viviam daquilo que vocês produziam. E aí isso começou a mudar. Então a gente começa a entender o que está acontecendo e como nós estamos moldando o nosso mundo de uma forma diferente. E agora, e a gente já mencionou 2020, e a gente fica bem apreensivo, mas é só 3 anos daqui para frente. 80% da população em 2020 estará morando em cidade. Então, cidades como a cidade do México, com 25 milhões, São Paulo, que eu acredito que tem uma população muito próxima, e todas essas grandes cidades de quais nós estamos conversando, a gente está falando de mais de 41 cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então, é uma bagunça. E como eu disse no início, eu não sei se vocês já tiveram na Cidade do México, mas vocês não querem estar lá. Vocês não querem estar lá quando a gente tem problemas de trânsito e toda a questão de segurança que acontece junto. Mas isso é uma coisa que acontece por um motivo e a gente está mudando o mundo desta forma. E é culpa de nós todos, incluindo
cada pessoa, cada empresa, cada organização, cada governo, a gente tem parte nisso. Então, é muito importante que a gente comece a pensar no problema, pensar na nossa responsabilidade como instituições, como governo, mas é o problema de todos e a gente pode solucionar isso. E eu sei que muitos de vocês estão aqui hoje, vocês estão com as suas empresas, as suas startups, e tem tantas ideias brilhantes e que vão mudar o mundo. Então, este é o passado. Agora nós estamos vendo um grande problema. E aí a gente entra mais profundamente no problema. E é claro que a gente precisa estar nas cidades, porque é aí que estão os nossos trabalhos. Mas aí a gente começa a ver que tem um modelo onde todos precisam ir para o trabalho ao mesmo tempo, onde a gente tem as nossas rotinas. Eu penso em mim mesmo, eu penso na minha família, mas basicamente todos nós saímos da cama de manhã, a gente tem café da manhã com a nossa família e aí a gente tem que partir. E normalmente a gente pega o nosso carro, a gente vai até o trabalho, a nossa esposa pega as crianças, leva para a escola, vai para o trabalho. Isso é uma coisa que a gente faz diariamente, todos os dias. A gente está acostumado a isso. Então, por favor, me faz um favor. A próxima vez que você está indo para o seu trabalho e você estiver no seu carro, olhe em volta de você e veja quantas pessoas estão dirigindo o carro sozinhas. E sinta-se um pouco mal sobre isso, porque isso é parte do problema do qual eu quero falar aqui hoje. Então, no final, nos Estados Unidos, as estatísticas, mas a gente pode aplicar isso para o mundo inteiro. Quase 80% das pessoas dirigem seu próprio carro sozinhas para o trabalho. E é aí que a gente começa a perceber. E tem muita gente que está tentando vender os carros. Eu sou um fã da Tesla. A gente trabalha com eles, a gente tem grande parceria com eles. E o Cabify, a gente tem toda uma frota elétrica na Europa que você pode solicitar. Você pode solicitar uma BMW, um Tesla para te buscar, que é muito legal. Mas tem um problema quando a gente fala sobre os carros, porque lembre-se de quantos de vocês... E eu posso ver um pouco sobre os objetivos. Eu lembro quando eu estava crescendo, eu queria ter um carro. Era o meu sonho, era a liberdade que eu teria e me traria garotas, eu estaria com meus amigos. E eu queria ter meu carro esportivo, e eu queria ser o cara mais legal dirigindo meu carro. Então, este é o sonho que todos nós fomos impactados por ele. E a verdade é que a gente só usa o carro 4% do nosso tempo. Os nossos carros estão estacionados 96% do tempo do dia. Vocês já notaram isso? E também, para ter um carro muito legal e utilizar as 100 milhas por hora e realmente utilizar como você vê nos comerciais, correndo com ele, a verdade é que isso não acontece. Então, eu sei que a média de limite global é uma, mas na cidade do México é só 10 quilômetros por hora, o que significa que você está gastando o seu motor só saindo, colocando no freio e tirando do freio. Então, a gente precisa mudar a maneira como qual nós pensamos a respeito disso e como a gente... Então, nós temos a questão da poluição, temos a questão de segurança. E a gente vê todos esses problemas relacionados à propriedade de ter um carro. E não me entendam mal, eu amo carros. E eu sei que tem bastante gente que vai ter benefícios desses carros, mas precisamos mudar a nossa visão. A gente está visto o nosso palestrante aqui anterior falando que a gente tinha que ter um propósito diferente e pensar de maneira diferente. E como a gente vai fazer isso? Isso aqui é apenas alguns números aqui que a gente pode ver os problemas da rotina, como eu disse, significando que a gente tem picos durante a manhã e picos durante a tarde. Por quê? Porque na manhã nós temos que ir para o trabalho, temos que ir para a escola,
e na noite a gente tem que voltar para casa. Então isso é algo que todo mundo aqui conhece. Aqui é apenas algum ranking de nível de congestionamento. A cidade do México, temos orgulho de dizer que somos o número 1. Ok. Pensando nesse problema e trazendo ele para o presente agora, vamos pensar sobre essa nova geração e como eles estão pensando de maneira diferente da gente. Eles são guiados por tecnologia e, especialmente, eles pensam de forma diferente sobre a propriedade de um carro. E nós começamos a ver que eles não querem ter nada, não querem ser proprietários de nada, eles querem ter acesso a tudo. E no final, então, não é realmente ter um carro, é de passar pela experiência, é de ir de um lugar para o outro, é de chegar onde você quer ir. E a gente pode ver isso com tudo que nós sabemos que estão transformando nosso mundo hoje. Então, outro grande exemplo é a música, por exemplo. Em vez de comprar um disco ou um CD, que nós todos fizemos em algum momento, e nós temos nossos CDs e nós guardamos eles, agora não precisa mais disso. Você tem acesso a toda a música, acesso a grandes lugares, você não precisa gastar todo o seu dinheiro num hotel. Você só precisa abrir o seu telefone, pressionar no mapa e pronto. Você já tem um lugar para ficar. Não interessa onde você esteja. Ou então você já tem transporte. E você consegue chegar lá com um simples toque no telefone. Então isso é importante dessa nova geração, porque eles não precisam comprar um carro. Eu vejo meu filho crescendo e ele não está pensando do jeito que eu estou pensando. Ele não está pensando, eu preciso do carro para ficar com a garota. Não, a mentalidade dele está mudando. Isso é muito importante que a gente entenda. Há 5 coisas que estão acontecendo que vão transformar o futuro da mobilidade. E vou falar bastante rápido, mas nós estamos vendo mais e mais conexão. Veremos mais satélites. Veremos como que a gente vai se conectar, nossa casa vai se conectar com o carro, nosso carro vai se conectar com o telefone, com o computador. Então isso é alguma coisa que está acontecendo agora. E a outra coisa até mesmo nossos carros são capazes de falar. Isso é algo que é conhecimento geral, mas por meio dessa tecnologia e esse movimento a gente pode ter várias coisas que vão ajudar a gente a resolver esse problema. E a internet mais rápida que a gente vai ter e tudo que nós estamos falando, virtualidade, realidade virtual, todo esse futuro que está transformando o mundo hoje, como que nós vamos começar a se mover? Eu vou pular aqui rapidinho para o que nós fazemos, que é mobilidade compartilhada. Nós estamos especializados em P2P, peer-to-peer, e todo mundo está acostumado a ver Uber em todo lugar, que faz parte da nossa indústria. São as pessoas que estão realmente criando essa disrupção no mercado. Nós estamos ajudando a fazer isso. E nós fazemos as coisas diferentes. E queremos nos inspirar e trazer essas soluções para o mundo. E agora nós conseguimos ver que a tendência de mais e mais usuários usar esse tipo de aplicativo. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui de algo que eu estou pensando, que nós não podemos somente pensar sobre o carro com base em mobilidade peer-to-peer. Temos que pensar em todos os tipos de mobilidade. Então, o futuro para a gente vai ser... eu preciso me mover de um ponto A para o B. Não necessariamente eu preciso de um carro. Eu posso usar uma bicicleta. Eu posso ir de ônibus ou ir de trem. Ou um carro pode me pegar e me levar. E eu posso compartilhar essa viagem. Então, um dos nossos grandes parceiros, claro, o Google está no meio disso, mas eu quero que vocês façam um exercício aqui. Por favor, todos peguem seus celulares. Por favor, abram o Google Maps. Então, eu quero que vocês definam qualquer lugar que vocês queiram ir aqui dentro de São Paulo.
provavelmente para casa, ou para o hotel, ou para o trabalho. Coloquem esse lugar, esse ponto aí no mapa. Pronto? Estão prontos? Vamos olhar as opções que vocês têm para como fazer para chegar nesse lugar. A gente vai ver que você pode pegar um trem, você pode andar, ou você pode chamar um táxi ou um carro. E você vai ver a nossa empresa aí. E claro que você vai ser o Uber, claro que você vai ver o 99 táxis. E esse é o futuro, pessoal. No final das coisas, nós vamos todos estar conectados e nós vamos poder se deslocar. E a gente não precisa ter um carro estacionado. E essa é alguma coisa que eu realmente queria compartilhar aqui com vocês. A boa notícia é que mais e mais pessoas estão usando esse tipo de aplicativo. E a boa notícia é que estamos começando a ver e queremos ver menos e menos carros nas ruas. Então, parte desse grande problema vai ser resolvido. E esse ano, houve 4 vezes mais downloads de apps de mobilidade do que carros vendidos. Então, isso é muito importante, porque as grandes empresas que fabricam carros estão olhando esse modelo, estão olhando esse problema, estão pensando de uma forma diferente, e eles precisam realmente se mudar rapidamente. Então, a última parte aqui da minha apresentação, eu vou falar sobre mobilidade corporativa e como a gente criou esse problema. Como eu disse, o problema é que todos nós dirigimos sozinhos ao mesmo momento. Então, está claro que o problema está aí. E como nós vamos mudar isso? Como nós vamos ajudar a criar uma maneira melhor de se deslocar, ou uma maneira melhor de ter essa mobilidade? A gente precisa pensar como as corporações estão começando a transformar a forma como eles entregam os carros para os funcionários. Eles estão usando os nossos serviços. Então, por exemplo, o funcionário de vendas não precisa ter um carro estacionado em qualquer lugar que ele vai para uma reunião. Ele pode solicitar um carro que vai levar ele para essa reunião. E isso é algo que as empresas estão começando a ver aqui. Não é apenas uma questão de dinheiro, que eles estão realmente economizando uma quantia considerável de dinheiro. Não é só sobre a cultura ou sobre como a gente tem que transformar as coisas que a gente faz. E uma coisa importante é que a tecnologia nos levou a esse ponto. Então, antes, as empresas não sabiam como que seus funcionários se deslocavam, elas usavam táxis, sabia que eles estavam se deslocando ou davam carros para eles, para que eles pudessem ir para as reuniões, e eles tinham todas as ferramentas que eles tinham para fazer o seu trabalho. E agora eles têm isso, e eles sabem exatamente quanto eles estão gastando, sabem para onde que esses funcionários estão indo. Então os gerentes sabem, os que têm grandes forças de vendas, eles sabem exatamente onde os seus funcionários estão. Eles não tem mais como mentir para o chefe. Dá para eles saber exatamente quando eles pegaram o carro e quando eles foram para a reunião. Isso é algo que é realmente importante que está acontecendo agora. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um dos nossos grandes empresas no México, que é proprietária de muitos restaurantes, eles tinham um problema com relação ao turno da noite. Esses restaurantes estavam perdendo muitos funcionários, ou servidores, ou garçons, na verdade, porque no final do turno, de noite, não havia transporte público. Então eles estavam gastando muito dinheiro com táxi. Então nós criamos uma solução e começamos a pensar, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ter um carro com 4, 5 pessoas e levá-las para casa. Então eles passaram a gastar menos dinheiro e o mais importante, eles começaram a ver e transformar como eles se deslocavam e tomar as decisões. Esse cara mora muito longe, então em vez de vir até aqui a esse restaurante, eu tenho um outro restaurante mais perto dele. Essas coisas fizeram com que eles começassem a pensar, mudar a forma como que a própria organização pensa. Reduziram os custos, pararam de gastar tanto dinheiro, e a solução, eles não precisaram depender somente da satisfação dos funcionários.
Então, no final, nós queremos chegar aqui. Nós precisamos de menos vagas de estacionamento, e eu sempre falo isso para as empresas e digo, quanto vocês gastam no seu estacionamento? E eu vou dar um exemplo da Unilever no México, por exemplo. Eles tinham um prédio enorme, e eu sentei com eles e fiz um exercício. E só de pagar para o estacionamento, esquece os carros e os carros dos funcionários, mas só pagar pelo estacionamento, eles estavam pagando mais dinheiro do que eles pagariam em vez de usar o nosso serviço. Nós começamos a pensar como que a gente pode fazer coisas de maneira diferente. Se você não tivesse estacionamento e poder transformar ele num campo de futebol ou fazer alguma coisa diferente nesse lugar, então, e de apenas seguir o fluxo, porque a gente precisa dar os carros para os funcionários, e a gente precisa ter um estacionamento. É assim que as empresas estão abordando esse problema, estão pensando em boas soluções juntos, e nós podemos fazer isso com a tecnologia e com as coisas que nós estamos fazendo hoje em dia. Nós acreditamos que o futuro já está aqui e que todas as decisões que as empresas estão tomando e que nós estamos fornecendo uma outra visão que usa essa tecnologia e as startups, não pense duas vezes que o mundo vai mudar. Eu acredito e eu espero que nós possamos construir ele junto e fazer isso juntos. E eu sei que lá fora tem um mundo inteiro que precisa disso. Eu já tenho um pouquinho além do meu tempo, vou parar aqui. Então, muito obrigado de podermos falar no Coffee Break. Obrigado.